Adriano, boa noite. Está chegando aí a reta final do campeonato, e a gente sabe que os clubes fazem tudo para chegar ao acesso, né? Você acredita que pode ocorrer algo em termos de bastidor, distribuição de tabela, um time joga antes, o outro joga depois, questão de arbitragem? E se você acredita que nesse final vai ter alguma coisa relacionada extra-campo para dentro, para que se possa conquistar os acessos ou os descensos, e se você acredita que o Goiás está tomando alguma providência ou de olho nisso? Boa noite a todos que aqui se fazem presentes. Boa noite a todos os nossos torcedores. Esse é um ponto importante que você tocou. O futebol brasileiro, cada um dos dirigentes, das federações, de cada um que representa o Estado, estão defendendo o acesso ou talvez o não descenso, né, de cada clube. Então, eu tenho uma conversa muito boa com o Pita, que é o CEO da Federação Goiana, sempre sobre tabelas, sobre horário de jogos, sobre arbitragem. É um cara que sempre me atendeu muito bem, né? Então, isso eu converso com ele semanalmente. Eu, como diretor de futebol, tenho que estar muito atento a isso. E também converso muito isso com a comissão técnica, né? Hoje, o Goiás teve um jogo, por exemplo, às 16 horas, né, mas contra uma equipe que também está acostumada com calor, né? Então, às vezes, talvez um jogo às 16 horas que seja contra uma equipe do Sul, pode ser que favorecia o Goiás, né, num calor tão grande como o que a gente teve de hoje, né? Então, assim, são coisas pequenas, né? Eu acho que, na verdade, particularmente, eu acho que isso não é o que decide acesso ou descenso, mas são coisas importantes que a gente tem que analisar, que a gente tem que estar atento, né? E isso faz parte não sei se fora do Brasil é assim também, não trabalhei ainda fora do Brasil, mas aqui tem que ter muita conversa, né? Tem que pôr muito posicionamento do clube. Eu acho que isso é bacana, porque tanto o Conselho de Administração, como o presidente, como o presidente do Conselho Deliberativo também tem me dado muita autonomia para tomar conta da operação futebol, né? E a operação futebol passa por isso que você falou. Lucas, boa noite. Vitor, do Globo Esporte. Assisti o jogo com o torcedor hoje, e aí eu percebi muita irritação, assim, porque as coisas não aconteciam, e já aconteceram algumas decepções jogando aqui na Serrinha. E aí eu queria que você falasse diretamente, então, para o torcedor sobre o momento que o time está passando e, de repente, ouvir um pouco mais também sobre a convicção do acesso do Goiás. Assim, você acha que está realmente chegando perto, assim, o trabalho vai ser coroado com isso? Talvez ali a ansiedade do torcedor, né, para sair o gol, principalmente dentro de casa, é normal, né? Isso é natural. A gente tem feito jogos dentro da Serrinha, jogos difíceis, né? Como o professor falou, os clubes que vêm nos enfrentar aqui vêm com um modelo de jogo muito específico, né? E quando, por exemplo, o dia de hoje, né, ficou muito claro que o Paysandu jogou com as linhas baixas, né, mas jogando em transição, né? E o Márcio Fernandes, o treinador deles, que inclusive já trabalhou comigo, tem a sua estratégia, cada um tem a sua estratégia. Então, são jogos realmente difíceis, que a gente vai ter que ter paciência. Hoje, nossa equipe foi muito paciente, eu acho que é o ponto de rodar a bola. A gente sabe que o nosso forte não é posse de bola, não é o modelo de jogo do nosso treinador, da nossa comissão técnica, mas alguns jogos nos exigem a gente ter calma, paciência para encontrar o momento do gol, né? E nós encontramos hoje, graças a Deus. Mas são jogos difíceis. Não vai longe. Ontem eu estava em casa assistindo o jogo do Novo Horizontino, né? Não sei se muitos aqui assistiram. O Novo Horizontino acho que fez o gol ontem contra o Atlético aos 47 do segundo tempo, se eu não me engano. E foi um jogo difícil para eles também, na casa deles, né? O Atlético também vem fazendo bons jogos, assim como o Paysandu. Conversei antes com o presidente do Paysandu e ele estava me falando que estava chateado porque os jogos geralmente 1-0, 2-1, e ele sente que também que a equipe podia ter resultados melhores, né? Então a Série B é muito difícil.
O nosso torcedor, eu sei que às vezes dentro de casa fica um pouco impaciente, mas hoje ele se comportou de uma maneira muito bacana, entendeu, né, que acho que ele vem entendendo o quanto que o torcedor é importante para o nosso acesso. E eu acho que juntos nós temos mais alguns jogos dentro da Serrinha. Faltam poucas vitórias para o nosso acesso, né? Hoje poucas vitórias, mas com os pés no chão, acreditando, trabalhando muito, como a gente vem fazendo. A nossa semana de trabalho tem sido muito boa, fechados lá dentro do CT, e eu acho que é isso que vai nos trazer o objetivo principal, que é o acesso, e depois pensar no título. Lucas, o pessoal já perguntou sobre o jogo de hoje, até para te dar a oportunidade de falar sobre isso, né? Após sua coletiva contra o Coritiba, viralizou nas redes sociais aquele vídeo, na hora da confusão, que você falou sobre o Zeca. E aí eu queria te perguntar sobre aquela situação, e no geral também, se com algumas confusões que já aconteceram esse ano, futebol, os nervos ficam exaltados mesmo, mas com as confusões que aconteceram, se é algo que você, como executivo, como diretor, pensa em talvez reavaliar, até por conta do cargo que você exerce de direção. Bom, Caio, acho que eu vou explicar uma vez só, eu não falei ainda oficialmente sobre isso, só emiti uma nota, né, sobre isso, principalmente para o estado do Paraná, né, naquele momento pós-jogo. Então, vou resumir aqui. Quando termina o jogo em Curitiba, eu estou dentro do camarote ainda, quando começa a briga dentro de campo, né? E até eu adentrar o campo, levei alguns minutos. Então, quando eu entro no campo, praticamente a briga já não existe mais, né? Eu me dirijo até o árbitro, porque a minha preocupação era a súmula, era tentar entender do Alex, que era o árbitro, o que ele tinha visto daquela briga toda, né? Então, eu começo a conversar com ele, tanto é que tem o vídeo, né, do caminho que eu fiz até o árbitro certinho, e eu converso com ele ali na boa. O Maicon, que é o zagueiro do Curitiba, está ao meu lado ali também, conversando, ele dando a versão do Curitiba, eu defendendo o lado do Goiás, e a conversa foi super amistosa ali. O Josué, que é um outro jogador que também não estava na partida, estava dentro de campo, também conversou comigo, né? Eu parabenizei ele, inclusive, pela temporada que ele vem fazendo. Ele é um jogador europeu, né? E eu saio da conversa ali e vou tentar entrar no túnel. Quando eu entro no túnel e já estou dentro do túnel, a 2 metros de mim, assim, 2,5 metros, 3 metros no máximo, o Zeca tirou a chuteira e arremessou ela no meu rosto, né? Então, foi isso que aconteceu. Para minha sorte, não pegou a trava da chuteira, pegou a parte de cima da chuteira, né? Mas ela estoura no meu rosto, e o Anselmo está logo atrás de mim, assim, né? Bem atrás. Então, assim, quando você toma uma agressão no rosto, ela, muitas vezes, acho que ela te tira um pouquinho da sintonia, né? Daquilo que é o normal, né? Até porque eu nem da briga participei em momento nenhum, zero. Não me cabia aquilo. Mas, em seguida do jogo, o empresário do Zeca é um grande amigo meu, que é o Adriano Espadoto, me mandou mensagem. Eu, naquele momento, não quis falar, né? E quando passou, na segunda-feira, se eu não me engano, ele me ligou, falou: olha, o Zeca está arrependido do que fez, do que aconteceu. Falei: poxa, mas é uma pena, porque não mostrou o que ele fez, né? Só acabou pegando o vídeo da minha reação, que eu também acho que foi desmedida, tá? Aquilo, ser agredido no rosto, me tirou um pouco do norte ali, do que eu estava planejando para aquele fim de jogo, né? A minha ideia era tirar a minha equipe para que nada piorasse na súmula, né? E no futuro julgamento no STJD. De prontidão eu atendi, conversei com o Espadoto, o Zeca pediu desculpas, eu também pedi desculpas para ele, disse que não é do meu perfil prejudicar ninguém, isso não é do meu histórico. Eu já tenho 12 anos de profissão, né? O que eu faço é, pelo contrário, sempre ajudar o atleta, sempre estar perto, sempre estar próximo. Tenho excelente relação com todos os elencos com quem eu já trabalhei. Se todos perguntarem, com atletas que já trabalharam comigo, eu procuro criar uma relação realmente de amizade, de construção,
de dia a dia com todos eles. Então, deixei o meu pedido de desculpas para o Zeca, mas hoje está muito difícil de adentrar o campo, né? Eu até questionei se lá no Curitiba não teria uma condição de você sair direto do camarote e cair dentro do vestiário logo direto, né? E não ter que fazer o dirigente ou algo passar por dentro do campo, né? Então, é uma pena, mas já passou, serve de aprendizado para mim também. Eu tenho que, nesse momento, mesmo sendo agredido no rosto, talvez eu teria que ter procurado o árbitro, ter mostrado ou algo do tipo, né, e não ter respondido daquela forma, mas ficou o aprendizado e acho que isso que é o importante tanto para mim quanto para o Zeca. O Lucas, boa noite. E aí, pegando o gancho seu sobre essa resposta, só duas para iniciar da minha parte. Ainda sobre esse tema, na súmula, o juiz relatou que o Marcão deu soco, que o Anselmo Ramon deu soco, que o Benítez deu soco. A direção do Goiás, você, até de repente o Mancini, conversaram com o grupo, com os jogadores sobre esse tema, porque eu acho que ninguém é a favor de violência, né? Claro, também ninguém tem sangue de barata, mas ao mesmo tempo teve esse tipo de checagem com os atletas, o que aconteceu de fato, uma averiguação, o que vocês erraram ou não, teve esse tipo de checagem com relação ao Marcão, Benítez e o próprio Anselmo Ramon. E a outra situação, na sua resposta 1, se for sobre o das 4 horas, o calor de Goiânia. Desde a época do Serra Dourada, a CBF aboliu aqui os horários, jogos 4 da tarde. Era 6h30 no Serra, domingão, sábado, sabe? E aí até eu estranhei esse jogo hoje, 4 horas. E aí, durante a semana, o torcedor, eu não vou na Serrinha sábado porque é calor, a cadeira é sol forte na cadeira, tobogã sol forte, não tem cobertura, uma insatisfação até do torcedor com o horário do jogo. E aí que vem a pergunta, de forma que comporta ali o regulamento da CBF, os dias de antecedência, a direção do Goiás chegou a cogitar, pedir a alteração do horário do jogo dentro do prazo legal, com relação ao horário? André, em relação à primeira pergunta, nós conversamos muito com o elenco no dia seguinte de tudo que aconteceu em Curitiba, né? É óbvio que nenhum de nós queremos que acontecesse aquilo. Mas tem um ponto que é importante. Existem as imagens do que aconteceu. E eu desafio a achar a agressão partindo do Goiás. A agressão não partiu do Goiás. O Goiás... não posso ser leviano aqui em dizer que não existiu ali uma troca naquele momento do gol, do Thiago com o Maicon. Isso faz parte do futebol. Eu não sei exatamente o que eles trocaram ali de palavras, mas o Goiás vai saindo de dentro do campo, e não sei se vocês veem a imagem, mas o segundo goleiro do Curitiba atravessa a frente do gol e vai em direção dos jogadores, é ali que realmente começa um tumulto. Eu ainda não estava dentro do campo, eu só assisti depois, pelas imagens, e eu acho que, com certeza, o julgamento de todos esses que estão ali na súmula, o vídeo vai fazer muito sentido nesse julgamento. Os nobres julgadores que vão julgar esse caso, tenho certeza que vão analisar muito isso. Eu não vi no vídeo murro do Anselmo, eu não vi murro do Marcão, vi um desentendimento ali com o Benítez, que ele reage a uma agressão, no Moraes, inclusive. Mas não cabe a mim, não sou eu que vou julgar isso. Isso quem tem que julgar são o colegiado que é nomeado para isso. Posso só falar uma coisa aqui, porque eu estava no túnel desde o início da briga. Eu saio do campo e fico ali no túnel vendo tudo. Nós estávamos ali em mais ou menos uns 25, 28 talvez, contra mais ou menos umas 100 pessoas, porque ali, além do time do Coritiba, tinham os seguranças deles e tinham os atletas que não estavam relacionados para o jogo, que entraram no campo. E tinham mais pessoas que a gente não sabe se era segurança ou não. Então, nós éramos 20, 25 contra 70, 80 pessoas. Até o mascote estava lá. Então, assim, é uma situação que fica difícil a gente julgar,
a atitude de cada um, porque todo mundo se sente ali Acuado, né? intimidado, acuado, né? E o ser humano nessa condição ele tende a tomar muitas vezes uma atitude que talvez ele se arrependa de ambos os lados, né? Só para deixar isso claro que nós éramos minoria e eu estava preocupado com a torcida a invadir, porque nós estávamos muito próximos ali do torcedor do Coritiba, que infelizmente isso não aconteceu também. É a segunda pergunta, André? Ah, sim. Não, na verdade, os horários, geralmente, eles são definidos pela TV, né? E nós não nos opusemos porque nós estamos acostumados a treinar nesse horário, né? Então, o Goiás, quando não treina pela manhã, ele entra no campo no período da tarde às 16 horas, né? Então, ficamos confortáveis com a decisão da televisão, né? E o Goiás não se opôs em momento nenhum, nem pediu a mudança. Mas eu entendo que para o torcedor o sol é muito forte, né? Mas eu não acredito em mais jogos nesse horário. Não acredito. Eu estava até conversando com o Vilarinho aqui, ali agora há pouco, que ele está fazendo acompanhamento, né, por parte do Rodrigo Sintra, da comissão de arbitragem, e a gente conversou sobre várias coisas, dentre elas, uma delas foi essa. Então, eu não acredito. E para o nosso torcedor poder vir assistir de uma forma mais confortável, sem tanto calor, é óbvio que o jogo tem que ser após as 18 horas, pelo menos, para que hoje nós sentimos que se o jogo fosse às 18, talvez a gente teria tido um público muito maior, né? Então, com certeza, eu vou estar atento a isso e vamos pedir, se caso, porventura, tiver outro jogo às 16 horas em casa, a gente pedir para mudar às 18 horas.